Flamengo segue mais vivo do que nunca na Libertadores. Boto volta a falar de reforços e Felipe Luiz chama atenção para si. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque flamenguista de verdade apoia o outro flamenguista. Tamo junto? Taca o dedo no like e se inscreve. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai seguir firme e forte aí para classificar na Libertadores, para os oitavos de final. E vamos que vamos, põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo segue mais vivo do que nunca na Libertadores, com o empate aí contra a LDU na altitude, 2.650 metros, muito alto. Não foi a maior altitude que o Flamengo já enfrentou, mas é muito alto também. O Flamengo fez um bom jogo, dominou o primeiro tempo, foi até diferente do que se esperava. Esperava que a LDU fosse pressionar para cansar o time e no segundo tempo eles fossem buscar o gol. Mas eles nem pressionaram no primeiro tempo e nem conseguiram buscar o gol no segundo tempo. Destaque aí para o Rossi, que foi muito seguro debaixo das traves, soube cadenciar o jogo para ajudar o Flamengo. O Wesley não esteve tão bem quanto esperado, só sentiu a altitude, teve desgaste físico lá, dava para ver nitidamente, mas jogou até o final. A dupla Léo Ortiz e Danilo ontem jogaram de terno, fizeram uma zaga muito segura. A única falha que teve ali, quase saiu o gol no final de cabeça, foi do Wesley. Os dois zagueiros estavam bem posicionados. A parte defensiva ali naquele momento, quem estava cuidando era o Wesley e ele falhou. Mas, dos males menores, porque conseguimos um empate. Então a dupla de zaga teve muito bem. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Sempre apoiando o ataque. Até defensivamente ele foi muito bem. No segundo tempo começou a cansar. Felipe Luiz custou para tirar o jogador, só tirou na hora que ele começou a cair pelo campo toda hora. E mais uma vez sai de maca, assim como saiu no jogo passado, saiu nesse jogo também. Esse menino aí tem que ter uma atenção com o preparo físico dele, porque tá mal. Mas lá na altitude se justifica, né? Mas aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Talvez seja de falta de ritmo. Por outro lado, continuamos firme e forte ali com o Pulgar, que jogou os 90 minutos e jogou muito bem. Cara, joga demais, joga no nível do mar, joga na altitude. Aonde for para jogar, ele consegue ter um bom desempenho. Então, parabéns ao Pulgar, continue sendo esse volantaço aí que salva o Flamengo quase em todas as partidas. Mais à frente dele, a gente tinha o Everton Araújo, que estava sendo muito criticado, mas fez uma boa partida. Conseguiu ali ajudar o Flamengo, tá defensivamente, roubou bastante bola, jogou de forma discreta, fez o básico e ajudou o Flamengo nesse empate aí. Arrascaeta fez uma partida abaixo do esperado, mas a altitude, né, desgaste físico, sabemos também que o Arrascaeta convive com problemas físicos, então isso prejudicou bastante o jogador, ainda mais lá na altitude. E tivemos o Gerson, por sua vez estava bem abaixo do esperado, mas bastidores aí que a gente ficou sabendo depois do jogo. Ele sofreu muito com dor de cabeça por causa da pressão da altitude. Durante o jogo fez uma partida discreta, mas fez o básico e ajudou pra caramba, que ele consegue segurar a bola. Só que o problema do Gerson é que ele segura a bola, mas ele não tem nada ofensivo. A parte ofensiva dele é apagada, tem atrapalhado. Então ele precisa treinar chutes ao gol para poder ajudar o Flamengo. Mais à frente, Bruno Henrique. Mais uma partida lamentável, bem abaixo do esperado. Claro, a altitude justifica, mas no jogo anterior também ele jogou mal contra o Vasco. Outro detalhe, né? Depois que teve essa confusão toda envolvendo com ele, o Bruno Henrique, esse negócio de suspeita, de casa de aposta, né? Esquema familiares, coisa e tal, blá blá blá, taranã, a gente não cansou de falar nesse canal. Caiu muito de produção, parece que isso aí tem afetado o jogador. E é bom o Felipe Luiz já começar a ver isso aí. Que não é bom colocar um jogador senão. Ele tem peças ali de qualidade para estar no lugar dele. E o Juninho também fez uma boa partida. Muito guerreiro, muito forte fisicamente, mas tecnicamente muito abaixo do esperado. É um jogador que foi contratado por 7 milhões de euros. Não conseguiu entregar o que o Flamengo espera. E eu acho que nem vai entregar. E aí a culpa cai sobre o José Boto, né? Que ele que fez essa contratação aí, ele que indicou, fez tudo na parte profissional dele que não deu certo. Mas ele ajudou ali na correria e na raça. Segundo tempo tivemos algumas entradas aí, entre elas a de maior destaque ao Pedro, que apesar de ainda não estar no seu ritmo melhor, entrou
consegue segurar muito bem a bola, consegue ali, tá sempre apto para ajudar o time a atacar, luta pra caramba, nem parece que tá voltando uma contusão tão séria de rompimento de ligamento do joelho. Então é um jogador que se entrega bastante e ajudou muito. Essa é a verdade, ajudou bastante o nosso Mengão. Tivemos aí também Luiz Araújo, que entrou igual um leão. Cebolinha também entrou jogando muito. Teve um lançamento lá pro Cebolinha, que o Cebolinha deu uma arrancada fatal, quase faz o gol, né? Foi impedido ali, chutou, mas foi impedido. Entrou chutando, que o Flamengo não chutava, foi importante. Teve uma outra arrancada também com o Luiz Araújo, que atrapalhou todo o esquema da retranca montada pela LDU. Eles estavam recuando a bola pro goleiro e simplesmente o Luiz Araújo foi para cima, o goleiro teve que jogar a bola para frente, depois o Flamengo teve uma oportunidade de gol, mas como sempre, o Flamengo é muito mal na finalização. Essa é a verdade. Mas segue o baile, estamos vivos na Libertadores. A próxima partida é contra o Central Córdoba, em Santiago del Esteiro, no dia 7 de maio. Então vamos ter que ganhar deles lá, jogar para valer. Perdemos para esse time que é fraco, estreante na Libertadores, aqui no Maracanã. Então lá a gente vai ter que ganhar de qualquer jeito. Então as coisas parecem que são fáceis, mas não são. Se a gente perdeu aqui, agora vamos ter que ganhar lá. Só que tem um detalhe aí, né? A gente não enfrenta a LDU aqui no Rio. Então o retrospecto do Flamengo tem sido melhor fora de casa do que em casa. Em casa a gente tem uma vitória, um empate, e em casa a gente tem uma derrota. Então, ou seja, o retrospecto fora de casa está melhor do que em casa. Então a gente vai ter que melhorar isso aí. Vai ter que ganhar aqui do Deportivo Táchira, vai ter que ganhar aqui também da LDU e ganhar lá da Central Córdoba. Vamos torcer para amanhã o jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba. Tomara que Deportivo Táchira consiga arrancar os pontinhos, pelo menos um ponto, e se der ganhar a partida. Aí vai ajudar demais o nosso Flamengo. Então vamos torcer, galera. Torcer e torcer, que chegou a hora aí Chegou a hora de somar pontos, visando já a classificação e a liderança do grupo, porque daqui a 3 rodadas se encerra aí a primeira fase, aí a gente vai ter os classificados para os oitavos de final. O Flamengo vai estar lá, espero que em primeiro lugar, tomara. E você acredita que o Flamengo vai classificar em primeiro lugar? Comenta aí. Meus amigos, Felipe Luiz fez uma meia-culpa, chamou a atenção na coletiva, disse que a culpa do Flamengo estar nessa situação é dele, que ele errou muito contra o Central Córdoba, e com isso o Flamengo perdeu, e né, teve até aquele golaço de De La Cruz lá, mas perdemos de 2-1. E ele fala que a gente está nessa situação por causa de culpa dele, que ele está estudando, vendo, fazer o melhor possível para que nas próximas partidas possa ganhar e vão entrar como decisão. Quem falou também em entrar como jogos decisivos foi o De Arrascaeta na zona mista. O De Arrascaeta disse o seguinte, abre aspas: vamos encarar 3 finais nos próximos jogos da Libertadores. Vamos ter que entrar como se fosse 3 finais de campeonato para ganhar, para poder classificar e classificar bem. Então você vê que o time está focado, tem foco, só que deu esse mole aí contra o Central Córdoba. Isso que atrapalhou, porque o jogo do Central Córdoba era natural que o Flamengo ganhasse. O jogo contra a LDU era realmente um resultado que, se o Flamengo buscasse o empate, seria um excelente resultado. Só que aí o Flamengo conseguiu até um empate lá ontem, mas perdeu para o Central Córdoba em casa e aí complicou as coisas. Porque se o Flamengo tivesse ganhado o Central Córdoba, o Flamengo agora estaria líder da chave, tranquilinho, está na 3ª posição, torcendo para um tropeço do Central Córdoba, que é o time mais fraco da chave, que está na frente do Flamengo. Então, está em 2º lugar hoje. Em primeiro lugar, ele deu com 5, Central Córdoba com 4, Flamengo com 3 e Deportivo Táchira com 0. Lembrando que o Central Córdoba ainda vai jogar com o Deportivo Táchira. Se ganhar, ele dispara na liderança aí. Então vamos torcer para o Deportivo Táchira amanhã. Tem que torcer, isso mesmo. E também quem falou e deu detalhes de bastidor foi o Gerson. O Gerson na zona mista falou que sofreu muito, não só ele, como toda a equipe. Falou que o Bruno Henrique precisou de oxigênio. O Felipe Luiz também endossou isso aí. Então os jogadores todos sentiram a altitude. No caso do Bruno Henrique, eu acho que está sentindo até mais do que a altitude, né? Pode ter esse problema também. Mas a verdade é, o Flamengo fez um bom jogo, poderia ter saído com a vitória sim, se o time fosse um time mais ofensivo, conseguisse finalizar mais. E o Felipe Luiz tem que aprender, ainda mais lá na altitude, tinha 5 substituições, só fez 4. A 4ª ele fez obrigado porque o Ayrton Lucas caiu em campo, parece que ele tem medo de mexer, tem certas horas. Se você tem jogadores de qualidade no banco, pô,
Quando você viu que o Gerson estava morto no segundo tempo, com 25 minutos, colocava um outro jogador ali. Podia ter colocado o Michael no lugar dele, podia ter colocado o Matheus Gonçalves, jogadores que iam dar mais velocidade. Possível que um jogador não ia conseguir ficar 20, 25 minutos em campo, dando velocidade, ajudando a equipe, tanto na marcação quanto no ataque. No caso do Ayrton Lucas, poderia ter tirado ele mais cedo, depois ele começou também a falhar por causa do cansaço, colocado ali o Varela que entrou muito bem. Então o Felipe Luiz tem esse problema aí, ele tem as substituições para fazer, mas não faz. Fala que vai rodar o elenco, roda, mas na hora que precisa mexer, o cara tá cansado, ele deixa até o final. E o Gerson ontem estava nitidamente morto. Ele já entrou morto, segundo ele próprio falou na zona mista. E o Felipe Luiz ainda segurou o cara até o final. Tudo isso complicou. Mas a fala mais importante ficou por conta de José Boto. José Boto fez a primeira grande cagada aí na contratação do Juninho. Não sou só eu que estou falando. É todo mundo olha o Juninho hoje como uma grande cagada. Ele é como se fosse o Marinho, naquela vez que o Flamengo contratou o Marinho, Carlinhos no ano passado. É um jogador que está muito abaixo do nível dos outros, embora ontem foi muito raçudo. Tem sido muito raçudo em todas as partidas, mas a qualidade técnica dele está muito abaixo. Mas José Boto garante que o Flamengo fará pelo menos 3 contratações já agora no começo de junho. Vai contratar um ponta que seja mais ofensivo do que os que já estão. Vai contratar também um meia, além do Jorginho, para fazer a função que o De Arrascaeta faz hoje, e um lateral. Mas é por que ele está falando nessas contratações? Porque praticamente o Wesley vai sair 99% cravado que o Wesley sai em julho, né? Acabou o Super Mundial, adeus Wesley. Gerson corre o risco de sair também. Matheus Gonçalves está praticamente acertado com o Red Bull Bragantino. Só falta o Flamengo liberar. Eles já colocaram a proposta na mesa, já está tudo encaminhado. O jogador quer, porque no Flamengo ele não joga. Está perdendo tempo aí. O jogador de 19 anos, o tempo está passando, ele não está sendo utilizado. Tem futebol para ser desenvolvido. Então o Flamengo praticamente vai perder esses 3 jogadores logo de cara. O Everton Araújo, o contrato dele se encerra no final do ano, 31 de dezembro, no meio do ano já pode assinar o pré-contrato com qualquer time. O Cleito, que foi relacionado ontem, depois de 2 partidas sem ser relacionado, não quer renovar. E aí segue o baile. Ainda tem quem fale aí que o Michael e o Cebolinha devem ser negociados por causa que eles não estão encaixando no perfil do Flamengo. Eu já acho o contrário. O Michael quando joga muito, ajuda muito o time, embora não seja tão ofensivo. E o Cebolinha sempre que entra com diferencial. Então não sabemos aí o que vai ser certo ou não, mas sabemos que o Flamengo vai perder jogadores e que vai ao mercado fazer contratação. E o próprio José Boto falou. Então tamo junto, abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Forte abraço, valeu amigos.